E se um dia Deus fechasse as portas da igreja? E se, apesar de todas as programações, cultos e multidões, o Senhor simplesmente dissesse: "Não estou mais aí"? A verdade é que a maior tragédia espiritual não é um templo vazio de pessoas, mas uma igreja cheia de gente e vazia da presença de Deus. Hoje, Deus está perguntando: sua igreja ainda está aberta para a minha glória ou apenas para a rotina? É possível ter cultos lotados, ministérios ativos, músicas e pregações, e ainda assim o céu permanecer em silêncio. Israel continuou sacrificando enquanto a glória já havia partido. O ritual não impressiona o céu, apenas o altar queimando de verdade. O barulho humano pode mascarar o silêncio do céu por algum tempo, mas chega o dia em que nem a melhor liturgia consegue preencher o vazio deixado pela ausência da presença. As lágrimas secam, os milagres cessam, e a igreja se contenta em lembrar de glórias passadas porque não percebe que Deus já saiu de cena. O inferno não teme igrejas cheias de programas, mas treme diante de um altar aceso, de corações rendidos, de oração genuína. O que mantém o céu aberto não é performance, mas quebrantamento e fome por Deus. Muitas igrejas fecharam a porta para o Espírito Santo e abriram para o entretenimento, para a aprovação humana, para a religião sem cruz. Deus não força a entrada onde não é desejado. Ele respeita o livre-arbítrio até mesmo da sua igreja. É possível a igreja estar aberta para multidões, mas fechada para o mover do Espírito, satisfeita com eventos, aplausos e novidades, mas sem espaço para arrependimento e santidade. O Senhor só permanece onde é honrado acima de todas as outras coisas. Ele não divide o seu trono com ídolos modernos. Enquanto houver orgulho no altar e vaidade nos púlpitos, as portas permanecerão trancadas por dentro. O Espírito Santo só habita onde encontra humildade, reverência e fome pela presença real de Deus. A glória do Senhor enchia o templo, mas, quando o pecado foi tolerado, Deus partiu. Ezequiel viu a glória indo embora gradualmente, dos átrios ao portão e até desaparecer dos olhos de todos. O juízo não começa pelo mundo, mas pela casa de Deus. Muitos não percebem que a glória vai embora aos poucos. A rotina permanece, mas a unção se apaga, e o altar vira apenas uma peça de decoração. O Espírito de Deus é sensível. Ele não se impõe. Retira-se quando o pecado é normalizado e a santidade desprezada. Quando a glória parte, o povo pode até continuar a cantar, pregar e reunir-se, mas falta o peso, a vida, o impacto. É preciso chorar não quando o templo está vazio de pessoas, mas quando está vazio de Deus. Quais são os sinais? Falta de quebrantamento, ausência de arrependimento, orgulho espiritual, busca por aplausos, mensagens rasas, ausência de milagres e vidas que não mudam. A rotina toma o lugar do clamor, o profissionalismo substitui o mover, e a preocupação com a reputação suprime a fome pela verdade. Igrejas abandonadas por Deus tentam compensar com estruturas, luzes e eventos, mas não conseguem restaurar a chama sem altar verdadeiro. O maior sinal de abandono é quando ninguém sente falta da presença, quando tudo pode seguir normalmente, ainda que o Espírito Santo já tenha partido há muito tempo. A rotina sem avivamento é mortal. Igrejas tornam-se museus do passado, repetindo fórmulas enquanto a vida de Deus já se foi. O Espírito Santo não é decorador de templos, mas o Senhor do altar. A falta de avivamento faz com que o extraordinário se torne raro e o ordinário a regra. As reuniões passam a ser previsíveis e o que deveria ser santo se transforma em costume. Deus não derrama sua glória em altares de conveniência, mas em altares de sacrifício. Uma igreja sem avivamento pode até manter sua influência social, mas não transforma realidades espirituais. O mundo não precisa de mais instituições, precisa de comunidades incendiadas pela presença viva do Altíssimo. A oração é a chave que mantém as portas do céu abertas sobre a igreja.
Quando a oração se apaga, a chama da presença se vai. Não há substituto para a busca sincera, para o joelho dobrado, para o clamor do secreto. O ativismo pode preencher a agenda, mas só a oração preenche o altar. Uma igreja que ora pouco experimenta pouco de Deus. A história dos avivamentos sempre começa com homens e mulheres escondidos em oração profunda. Quando a oração desaparece, o orgulho cresce, a carne domina e as portas do céu se fecham. Deus não se impressiona com palavras vazias, mas se move diante de lágrimas e clamor sincero. Quando a pregação perde o poder de confrontar o pecado, de chamar ao arrependimento, de exaltar a cruz, a igreja perde o alimento que sustenta a glória de Deus no meio dela. Mensagens diluídas agradam multidões, mas não transformam destinos. A palavra de Deus é espada, não travesseiro espiritual. O altar só é restaurado quando a verdade é proclamada, doa a quem doer. A igreja que abandona a pregação confrontadora pode até crescer em número, mas morre em profundidade. Só a palavra viva, pregada com ousadia e temor, mantém a glória de Deus habitando no meio do seu povo. Não há convivência entre a santidade de Deus e o pecado não tratado. Deus não abandona sua igreja por perseguição, mas por permissividade, por corações frios e altares quebrados. O Espírito é sensível, é santo, é zeloso. Onde não há fome por santidade, ele se retira. Não podemos convidar Deus a ser espectador do nosso show. Ele quer ser o centro, o foco, o Senhor. Só há esperança quando o povo clama, chora, se arrepende e volta ao altar. O avivamento começa com uma porta aberta no coração, com confissão, humilhação e busca desesperada por Deus. A porta pode estar fechada, mas ainda há tempo de abrir. Jesus está à porta e bate, Apocalipse 3:20, não à casa do ímpio, mas na porta da igreja. Quem abrir verá a glória voltar. Deus nunca fecha as portas de uma igreja quebrantada, que ora, que busca, que honra a sua presença acima de tudo. O segredo é o altar vivo, o clamor contínuo, a fome pelo céu. Deus está levantando uma geração que vai reconstruir altares, reabrir portas, restaurar o temor e reacender o fogo do avivamento. Começa com você, comigo, com cada coração disposto a dizer: Senhor, volta para a tua casa. Hoje Deus te chama para abrir as portas, não apenas do templo físico, mas do seu coração, da sua família, do seu ministério. Não aceite uma igreja sem presença, uma rotina sem fogo, uma vida sem Deus. Clame, busque, restaure. Quando Deus volta, tudo é transformado. O impossível acontece e o nome dele é glorificado. Que as portas da igreja e do seu coração estejam sempre abertas para a glória de Deus.